E aí, Priori, boa noite, tudo bom? Vou chamar o Priori logo aqui para poder participar conosco aqui. E hoje o negócio eu acho que vai ser muito bom, porque o Priori é um artista, além de ser um agricultor muito bom, ele é um artista, entende do coisa, é muito bom para poder falar. Então, acho que nós vamos ter uma oportunidade hoje aí de pegar bastante código aí com o Priori. Boa noite, Priori. Tudo Boa bom? noite, Mauro Luz, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar contigo nessa live e é sempre um aprendizado muito grande toda vez que eu falo contigo a respeito de pecuária, você sempre acrescenta muito, agrega e sempre você fala com tanto amor que deixa a gente até entusiasmado cada vez mais em querer fazer uma pecuária diferente, como você tem feito, como você tem levado para o Brasil todo e até para o mundo, o teu jeito de manejar, o teu jeito de criar, isso realmente deixa a gente muito feliz. E quando você me convidou para participar dessa live, para mim é um prazer enorme, eu fiquei lisonjeado, muito obrigado pelo convite e é apenas o começo de uma série de lives que nós podemos fazer juntos. Com certeza, Priori, com certeza. Eu acho que isso é só o início, só o começo. Mas eu queria muito também te agradecer aí pela oportunidade. E eu queria fazer um comparativo, né, que nós colocamos lavoura, agricultura e pecuária, né? E logo vem alguns querem que a gente vá disputar. Você falar sobre agricultura como atividade melhor, no superior que a pecuária, e querendo às vezes que eu falasse que a pecuária seria alguma coisa superior à agricultura. Mas a minha visão é igual como nós dois somos irmãos e amamos uns aos outros, eu acho que a mesma coisa é agricultura e pecuária, assim, entendeu? As atividades, elas são muito mais convergentes do que divergentes. E, na verdade, a minha visão é que elas se completam, né? Eu acho que as duas juntos eu tenho uma condição de ter um sucesso enorme e eu acho que a produtividade, a lucratividade, ela aumenta bastante quando a gente faz as duas atividades juntos. Então, assim, a minha visão e a vontade da gente conversar aqui hoje é muito mais as pessoas falam muito em integração. Eu vou mais além para poder falar na interação, interagir a agricultura e a pecuária. Então, a gente tem vários modelos, né? Eu acho que essa integração pode ser na mesma área, na mesma coordenada geográfica, mas ela pode ser na mesma fazenda, né? Você fazer um zoneamento da fazenda, as áreas com mais aptidão para agricultura ficam com a agricultura e as áreas com aptidão para pecuária ficam para pecuária. E aí tem outras coisas também, que seria safrinha com boi. Então, essa é mais ou menos a minha visão, é a maneira que eu penso, né, da integração. Mas eu queria escutar um pouco de você, o que você pensa também de que maneira que você pensa sobre essa integração. Ou, talvez, se você pensa também que deve ser uma competição entre uma e outra, né? Eu dei a minha opinião, mas eu queria muito escutar a sua também. E, Mauro, eu sou zootecnista por formação, né? Formei na Católica de Goiás, então minha vida sempre foi muito ligada também à pecuária, eu gosto demais. Só que hoje eu me dedico ao comércio e muito à agricultura também. Então, hoje eu sou mais agricultor do que um criador, mas eu sou um defensor dessa integração. Como eu já conversei outras vezes, todo mundo que mexe com pecuária, eu falo, rapaz, você tem que ir para a lavoura. Você não pode tocar uma pecuária, mas ser uma lavoura. Os dois hoje, eu não vejo como uma competição.
É uma integração, igual você falou, porque os dois bem alinhados é uma casadinha muito perfeita. E existe um mito de que a agricultura é muito difícil de fazer. E eu sempre falo com as pessoas que têm um certo receio de entrar a mexer com lavoura, eu falo, rapaz, é a coisa mais fácil do mundo. Tem diversidades? Existem. Só que é muito fácil mexer com lavoura. E quando você tem essa casadinha, fica muito mais vantajoso, muito mais lucrativo e existem inúmeras vantagens, tanto para a parte de agricultura como na parte de pecuária. Hoje você precisa da integração para você fazer uma palhada, você quebrar um ciclo de pragas, você aumentar a rentabilidade por hectare, você ter o ano todo uma atividade na sua fazenda, porque a gente que mexe com agricultura, a gente colhe e fica com aquela terra ociosa, faz a palhada e fica ociosa. Isso não é benéfico, porque o ano todo nós temos despesa dentro da propriedade. Então, por que não fazer essa integração lavoura-pecuária? Com tanto de tecnologia que nós temos a nosso favor. E quando eu falo dessa integração, e quando eu falo com os pecuaristas, que o pecuarista hoje tem que ser agricultor, e o agricultor tem que ser um pecuarista, porque já é uma realidade já. A gente já vê isso já a gente já palpa. E hoje nós temos tecnologia para tudo. Nós temos tecnologia de... Hoje, para você ter ideia, a Prodap tá com uma tecnologia nova aí, que ela coloca um brinco, ela chipa os animais, e você não precisa mais fazer cerca. Você mapeia a área lá que você fez capim, ela não delimita, ela não consegue sair dali mais. Então, hoje não existe mais aquele mito que é difícil. Hoje não, é uma realidade. Tem desafios? Tem, mas é uma realidade muito gostosa, uma realidade boa e que vai trazer cada dia mais lucro para o nosso negócio, né? Porque hoje, com o capim que eu faço lá, que hoje a melhor palhada que tem hoje para agricultura, chama Rusiziense, o Braquiária Rusiziense. E por que não eu não integrar e colocar lá os animais para pastejar, para ter essa rentabilidade o ano todo na fazenda? Entendeu, Mauro? Então, eu sou um defensor. Eu sempre comento com todo produtor rural. Eu falei, você tem que fazer a casadinha. Como a gente já começou a fazer. A gente é agricultor, mas a gente já pensa e já começou a fazer pastagem para criar um pouco de animal dentro da propriedade, entendeu? Pode falar, Mauro. Bom, então eu acho assim, partindo já do princípio que nós não vamos competir um com o outro, né? As atividades elas não vão competir. Então, tanto eu quanto você pensamos que as atividades elas devem trabalhar juntas, né? Devem estarem juntas. Então, nesse modelo de integração, aí a gente vai falar em algumas coisas, alguns modelos, né, que a gente pode fazer. Eu acho que um deles, você colocar a agricultura, é a questão de reforma de pastagens. Eu acho que ela, para reformar as pastagens, você tem uma condição de ajudar nesses custos dessa implantação, né, dessa reforma de pastagem. Eu acho que isso aí é uma coisa interessante. Você concorda com isso aí também? Concordo demais, Mauro. O que que acontece? Hoje nós temos os custos elevaram demais, né? Do tempo que eu mexo com agricultura até hoje, eu nunca vi uma relação de troca tão disparelha como está hoje, tão desafiadora. E eu vejo a mesma coisa na pecuária, igual eu sempre falo, rapaz, eu toco 10 mil hectares, eu consigo tocar 10 mil hectares de lavoura, mas não consigo tocar 1000 boi, porque eu vejo a pecuária com muito mais desafio, tem que ser muito mais profissional, porque a agricultura é muito fácil. E o que eu vejo dessa integração, Mauro? Se eu conseguir maximizar meu lucro por hectare, eu estou aumentando a rentabilidade da fazenda. Se você, como pecuarista, começar a colocar a agricultura dentro da sua propriedade, você vai ter uma redução, de custo, você vai ter uma reforma de pastagem praticamente de graça, você vai ter uma pastagem de extrema qualidade, você vai ter o grão que você pode comercializar ou você pode fazer o seu confinamento. Então, é um universo de possibilidades. E você vai ter uma área muito mais bem manejada, uma área sem praga. Então, o universo de possibilidades é enorme. Então, eu vejo isso aí com extremo bons olhos, porque
você vai aumentar a lotação da sua fazenda também. Então, não tem como os dois não andarem alinhados hoje, Mauro. Porque os custos, você sabe que estão elevados demais. Esse ano eu acho que está para a próxima safra, né? Não esse ano que passou, que a gente já colheu, e também na pecuária, quem intensifica, quem faz alguma coisa, já comprou o adubo ano passado. Então, realmente, os desafios mesmo, a relação de troca, ela vai ficar muito, muito difícil, muito complicada para o próximo ano. Pelo cenário que a gente tá vendo aí, né? Então, uma das coisas que eu acho também, a priori, às vezes as pessoas usam de maneira errada e querem a agricultura para reformar pasto, e aí eles trabalham com uma pecuária muito extrativista. Então, a agricultura reforma pasto, e aí eles usam esse pasto com a pecuária de maneira errada, extraindo demais, né? E degradando essas pastagens, para poder devolver isso de novo para a agricultura. Então, assim, quando você vai partir para um ano igual esse próximo, que a relação de troca vai ficar difícil, quando você pega uma área muito degradada para poder fazer grão, né, você tem que aumentar o nível de adubação. E, geralmente, se você pega essa área muito degradada, a produtividade não vai ser boa. Então, eu quero fazer a agricultura junto com pecuária. E aí você falou uma coisa que é interessante, os pastos meus, não que eles estão degradados, porque eu faço sempre manutenção, e então eu mantenho um nível de fertilidade alto. Mas a gente está tendo uma invasão de uma praga que tem uns que chamam de capim-capeta, outros de PT. Então, a gente está tendo essa invasão muito grande. E eu, sinceramente, um dos modelos que eu vou praticar para poder ver se eu erradico essa praga lá na minha fazenda é com a integração, né, fazendo lavoura nessas áreas. E você falou sobre isso, né, sobre essa questão de limpeza. Então, eu acho que a gente deve fazer essa integração, mas não deve usar a pecuária para ficar só degradando áreas e entregar para a agricultura, porque não é esse também uma pecuária de dar lucro, de dar rentabilidade. Mas aí, Priori, então, eu acho que esse modelo para a reforma de pastagens, também a gente concorda. E nesse modelo de reforma de pastagem, você pode fazer agricultura aí, acho que 2 anos, ou 3, mas 2 anos, e voltar a ser pasto para ir trabalhar com o gado. Mas a gente vai ter áreas também que vão ser destinadas só à agricultura, então são áreas com perfil mesmo para agricultura. E aí eu acho que a gente deve fazer o que se chama aí de uma safrinha de boi, né? Eu acho que isso eu entendo essa safrinha de boi, tanto como as pessoas às vezes colocarem o boi lá, ou um negócio até que eu conversei já umas 2 semanas atrás aqui com o Felipe na produção de silagem. Então, eu acho que essas áreas que fazem agriculturas, elas ficam muito aptas para essa produção de silagem. Você também concorda com isso aí? Qual que é o seu pensamento? Nós temos 2 modelos de negócio aí, né, Mauro? O agricultor que usa essa palhada apenas com uma cobertura, para quebrar um ciclo de pragas, para você ter uma palhada ali, para você abrir aquele seu plantio, né? Uma área que, quando chove 200 milímetros nas áreas de palhada, a gente começa a abrir plantio. E também a gente fazer essa safrinha, que pode ser com boi, você pode fazer silagem. E aí existe o outro modelo de negócio que eu vejo o pecuarista como para intensificar e melhorar a sua pastagem. Então nós temos modelos distintos, né? A gente na agricultura,
usa muito para fazer cobertura, porque a gente não quer deixar aquele solo exposto, a matéria orgânica, tudo, a microbiota ali exposta 5, 6 meses no ano, com o sol escaldante, que é aqui no Pará, no período de verão. Então, esse é o X da questão. A partir do momento que nós temos palhada, a gente também quebra o ciclo de pragas, a gente gasta menos com herbicida na dessecação, porque hoje, igual você falou do capim PT, aí, capeta, né? O capim que está enraizando aí, que está pegando para todo lado. Na agricultura não é diferente. Nós temos várias pragas que a gente não tinha 1, 2 anos atrás. A margoso, que empesteou, a buva. Então, a gente tem gastado muito com o manejo de dessecação. E a gente vê a cobertura palhada, além de perfilhar mais o solo, do sistema radicular penetrar no solo e a raiz do soja ou do milho conseguir penetrar mais em busca de nutrientes, a gente vê também isso com bons olhos. Por quê? Porque a gente vai gastar apenas com glifosato. Eu não preciso usar um 2,4-D, eu não preciso usar um 2,4-D, eu não preciso usar outro tipo de herbicida, eu vou apenas usar o glifosato. Isso. Entendeu? Não preciso usar o Zetamax. E aí isso vai baratear também a minha lavoura, porque os herbicidas subiram demais também. Então, a gente só vê melhorias nessa integração. Agora, no sistema de pecuária de vocês, eu acho que vocês querem uma agricultura também para cada dia mais melhorar o pasto de vocês, mas o fator prioritário de vocês é o capim, e não acho que é a lavoura, né? Eu acredito muito nisso, até porque essas áreas, por exemplo, quando a gente intensifica as pastagens, aí a gente tem o desafio, é o período seco. Né? Então, assim, durante as águas, você consegue uma alta lotação, mas essa mudança do período de águas para o período seco, geralmente, quando eu falo em intensificação, na pecuária, eles costumam falar em intensificação, sair de 0,8 cabeça, que é a média, para ir para 1,5. Né? E aí, quando essa questão de ir até 2 cabeças aí, você não precisa de preocupar com o período seco. Se você melhorar a fertilidade do solo, você consegue manter isso aí. Quando eu falo em intensificação, é você trabalhar acima de 5, 6 cabeças por hectare. Então, realmente, essa transição aí de águas para seca, aí realmente falta comida, né? Você tem que ter uma estratégia de como fazer, que é o que o Felipe trabalha. Então, a lavoura, ela ajuda demais, né? Porque você tem condições de fazer essa comida nessas áreas que foram destinadas à soja ou ao milho, né? Então, eu acho que a lavoura contribui demais nessa questão da intensificação. Então, você viabiliza muito essas áreas de pecuária, porque você pode intensificar, né? Porque nas áreas de agricultura você tem a condição de fazer a comida para o período seco. Então, eu acho assim, praticamente hoje, a gente, para quem quer produzir bastante, para quem quer ter um negócio lucrativo, o casamento, né, da agricultura e pecuária, ela eu acho que por muito pouco tempo ela vai ser praticamente inevitável. Não vai ter uma atividade sem ter a outra. Outra coisa na pecuária, né, na intensificação, é que você tem que ir para um confinamento. Então, a agricultura, né, ela te traz... Porque o que acontece? Quando você faz essa integração, o capim, né, que a gente pode fazer silagem desse capim, ele praticamente é um subproduto. Né? Você usa ele para proteção do solo, igual você falou, você viabiliza, né, você diminui os custos da lavoura, você protege muito mais o solo, e dá para você ter um corte ali de silagem folgado, sem ter problema nenhum, em janela de plantio, em nada. Então, isso é praticamente um subproduto que você usa.
E quem está mais estruturado, mais arrumado, eles vão fazer estrutura para armazenar grãos, né? E nessa estrutura de armazenagem, você tem muita questão de pré-limpeza, você tem muito isso que também você pode fazer uma suplementação aí bem mais barata. Então, a minha visão para isso é que, dentro de pouco tempo, nós vamos ter praticamente uma dependência uma da outra, que a pecuária vai ter uma dependência da agricultura, isso, para mim, já é praticamente um fato. Né? Aí, como você coloca aqui também, a agricultura, para ela é muito bom produzir esse capim, né, para poder você proteger o solo, também não tem necessidade de você produzir capim e jogar fora, né, só para matar. Então, eu acho que é um casamento perfeito. E tem um Leandro, que não é o Pulguinha, ele falou aqui sobre a questão que as pessoas não fazem isso por questão cultural. Você acha que é isso aí também? Eu ia te perguntar isso agora. O que que acontece? Hoje a gente vê quem faz isso muito bem feito, o Felipe do Grupo Guarani, né, da Fazenda Guarani, tem feito isso muito bem feito, né, integração lavoura e pecuária, ele tem tocado com maestria. É um exemplo muito bacana aqui da nossa região. Mas, por exemplo, no nosso lado na agricultura, hoje já é uma realidade já. O sistema de pastagem como uma estratégia, mas cada dia mais o pessoal tem integrado, tem colocado gado, tem feito essa complementação. Às vezes, o que impede é porque a agricultura é muito diferente da pecuária pelo capital imobilizado. Quando você fala em animal, você tem que mobilizar o dinheiro à vista. A agricultura não, você consegue crédito para você comprar os insumos. Então, o gargalo, às vezes, é o crédito para você comprar esse animal e colocar na sua lavoura ali, na sua lavoura. Agora, no pecuarista, Mauro, você acha que ainda tem muita resistência ainda dessa implementação lavoura-pecuária, tabu, ou por falta de conhecimento, ou com medo do desconhecido? Porque na agricultura hoje já é uma realidade, a gente já meio que domina, né? O que impede a gente é, às vezes, o capital que você tem que mobilizar no boi, no animal ali. E na pecuária, você como lida com bastante pecuarista, o que você vê? Você vê mais com tabu, com dificuldade de realmente integrar as duas? Olha, eu acho que na questão do pecuarista, ele tem uma certa dificuldade. Eu acho assim, é mais fácil você pegar um agricultor e fazer com que ele vire pecuarista do que você pegar um pecuarista para poder fazer ele um agricultor. A agricultura, ela tem uma eficiência, ela exige, né, uma eficiência muito grande. E uma coisa assim que é muito, talvez até cultural na pecuária, é que o pecuarista ele não tem uma noção muito do time que tem a agricultura. Então você pode ver, por exemplo, vamos falar em reformas de pasto, né? Então você pega um pecuarista que vai fazer reforma de pasto, ele começa a plantar lá de dezembro e geralmente tem deles que vai até maio plantando, né? Então eles não têm essa questão do time, essa preocupação, né, de que tem que fazer uma coisa muito na hora certa. Então isso é uma dificuldade para ele. Agora, na verdade, a gente vê, por exemplo, quem vai fazer uma pecuária, né, uma pecuária intensificada, eles têm que ter as mesmas noções, as mesmas responsabilidades que tem na agricultura. O time é fundamental, ele é muito importante. E eu estou para te falar que uma pecuária intensificada, ela te exige muito mais do que a lavoura. Eu vejo muitas pessoas falando que outra coisa que o pecuarista tem demais, e ele adora falar, é que o negócio dele não tem risco. Né? E todo negócio
que quanto mais você vai minimizar o risco, menos você produz, né? Então, a lucratividade diminui bastante. Mas a pecuária intensificada não é que ela tenha risco, ela tem exigências para que você faça muito bem feito e na hora certa, como é a agricultura, né? Então, o pecuarista ele tem essa dificuldade com o tempo, de fazer as coisas na hora certa, de ter um cronograma, de ter um planejamento, né? Eu vou te dar um exemplo só para você ver entre a diferença de um produtor e o outro. Você vai na pecuária, né? Então, dunga de praticamente todo ano a gente tem problema ou com cigarrinha ou com largata, né? E principalmente se você intensifica, porque a produção de capim, você produz muito mais pasto de qualidade, e a tendência de dar largata nas pastagens ela aumenta muito. Mas nenhum pecuarista compra o inseticida antes da hora. Ele só compra depois que a largata está lá. E muitos deles, né, querem acreditar no benzedor, né? O agricultor, as pessoas que trabalham com agricultura, eu aposto que você já comprou o seu inseticida, você não quer nem saber se vai dar ou não. Você vai usar lá porque aquilo é fundamental para você. Então, assim, essas metodologias, essa coisa que o pecuarista ele ainda tem muita dificuldade de aceitar e de trabalhar em cima de um cronograma. Outra coisa que, para mim, e a agricultura ela é fantástica, é o seguinte: a agricultura ela tem processos. A pecuária não existe processo. Se você colocar, por exemplo, se você colocar 20 agricultores, 50, 100 agricultores dentro de uma sala, você vai sempre saber que o plantio... O Arlindo está perguntando alguma coisa, você consegue ler aí, Priori? Então assim, se você colocar vários agricultores, a época do plantio, de como faz, são todos iguais, é um processo, né, que eles falam até num pacote tecnológico. Já o pecuarista, se você colocar, cada um faz uma coisa de um jeito. Então, por exemplo, é muito comum você achar os pecuaristas que acham que largata e cigarrinha é com benzedor. Você não tem que usar. Manejo, um trabalha de um jeito, faz pastejo rotacionado, o outro é pastejo fixo, e nisso aí teimam muito. Uns fazem divisões de um tamanho, outros fazem de outro. Então, assim, a gente não tem um processo, né, e isso é uma coisa que impede muito de pessoas novas entrarem na atividade. Pessoas novas que vêm de fora, né, que talvez até filho de fazendeiro, mas que nunca teve uma convivência muito grande na fazenda, na pecuária. Então, quando eles chegam, eles têm muita dificuldade de aceitar aquilo, porque eles ficam vendidos, né? Então, eu acho que uma das dificuldades que as pessoas na pecuária têm para poder fazer agricultura é essa disciplina que realmente tem que ter. A agricultura não aceita fazer se não for com uma disciplina muito, muito grande. Existe o processo de profissionalização, né, Mauro? Porque existe a paixão, quem é apaixonado por agricultura, quem é apaixonado por pecuária. Mas qual que é a finalidade disso tudo? É você ganhar dinheiro, porque não existe paixão também se você não converte isso em renda, né? Porque nada pendura também a paixão se você tem uma rentabilidade. O que eu vejo hoje diferente da agricultura para a pecuária é o nível de profissionalização. Não que os pecuaristas não sejam profissionais. Tem pessoas extremamente profissionais. Só que a pecuária, você consegue esperar para amanhã, entendeu? A agricultura não espera. Como você falou dos insumos, nós já estamos comprados para a próxima safra, nós nem acabamos de colher ainda. Só que o medo nosso de faltar um produto, de faltar um glifosato,
de faltar um fungicida específico, então, de faltar um adubo. Então, a gente se antecipa muito. Então, esse nível de profissionalização existe dentro da agricultura, porque se você não se profissionalizar dentro da agricultura, você quebra. Você quebra, porque os volumes financeiros são muito altos e não espera para amanhã. Você não pode esperar para amanhã para você aplicar um fungicida, se está com ferrugem ali, porque aquilo vai te moer 2, 3 sacos. Isso vai impactar no teu bolso. E quando você fala de números de agricultura, são números extremamente relevantes, que acaba te dando uma lucratividade menor, mas quando você pega um prejuízo, o prejuízo é enorme. Então, eu vejo hoje a agricultura muito profissional nesse ponto, porque dói no bolso da gente. E o pecuarista, acho que muitas vezes não consegue mensurar. Você, como pecuarista, pode falar com muito mais propriedade, porque ele pode deixar de colocar uma arroba a mais por hectare, ele pode deixar de colocar 1 quilo a mais na carcaça, porque aquilo não está impactando, ele não está vendo realmente no bolso dele, ele está deixando de ganhar. Mas na agricultura a gente consegue palpar isso, e isso impacta demais no nosso negócio. Então eu vejo hoje com muito mais profissionalização a agricultura, porque impacta muito mais no lado financeiro, né? Existem processos determinados. Hoje, por exemplo, a nossa janela de plantio aqui no Pará é muito curta. Você tem 30 dias para você plantar, passou 30 dias, começa a despencar 5, 10, 15 sacos. Então o teto produtivo cai muito rapidamente. Então você tem que ser profissional, você tem que plantar rápido, você tem que colher rápido. Hoje a safrinha já é uma realidade em 30%, 40% da nossa área, tem gente que fazendo até em 70% das áreas. Então, você tem que ser muito capaz, o volume de parque de máquina tem que ser bom, você tem que ser eficiente, você tem que ter cara bom. Agora, não tem mistério, você só tem um cronograma para ser executado. E isso que eu não vejo hoje muito na pecuária. Às vezes por um receio ou por um comodismo, né? E isso eu acho que falta, essa casadinha perfeita, essa ingestão, esse alinhamento de processos entre agricultura e pecuária, né? E então é isso que faz o agricultor ser muito mais profissional, Mauro, é por causa do impacto financeiro que é muito maior no final, né? Para a gente traduzir isso, para poder isso ficar bem mais explícito, qual que é o potencial hoje? Eu sei que muda muito de região, né? Por exemplo, se a gente pegar Dom Eliseu, creio eu, né? Eu não entendo, mas se a gente pegar, por exemplo, tipo Dom Eliseu, você tem um potencial de produtividade entre Eliseu e Rondon. Paragominas, eu acho que é outro, Tailândia, creio eu, tá? Mas, assim, se a gente for pegar essa região nossa aí, esse polo aí de Paragominas e vai até Rondon, qual que é o potencial hoje de produção de soja? Mauro, produtividade. Hoje, falando em tecnologia, hoje nós temos materiais excelentes, que teto produtivos altíssimos. Tailândia, por exemplo. Tailândia era uma região que todo mundo tinha um pé atrás, porque é uma região mais baixa, chove demais. Hoje, para você ter ideia, a Tailândia está colhendo mais que nossas regiões aqui, Paragominas, do Eliseu. Tem pessoas lá colhendo 80 sacos. Teve um produtor lá que colheu 81 sacos de média. Então, nós temos tecnologias para cada região. O que a gente tem que aprender é manejar aquela tecnologia em determinada região. O pessoal da Tailândia foi muito profissional, com dreno, com palhada, com aplicação, com plantio muito cedo. Mas hoje, Mauro, já não existe mais aquela realidade de o cara colher 50 sacos. Hoje, o cara que colhe 60 sacos, ele já está ficando frustrado. Ele quer 65, ele quer chegar nos 70, porque nós temos tecnologia para isso hoje dentro da agricultura. E isso é o diferencial. Por exemplo, eu trabalho, eu vivo perto da agricultura, né? Praticamente desde o início. Eu trabalhava numa fazenda em 2004, 2005. 2004 foi a primeira vez que eu trabalhei plantando. Comecei com plantar arroz, depois milho, e aí no terceiro ano soja, para depois voltar. Naquela época, a gente só ia na soja, na verdade, para voltar ao milho e aumentar a produtividade do milho, porque fixava nitrogênio, então aumentava a produtividade.
mas não existia ainda em Paragominas o sojicultor mesmo, aquela pessoa que vivia só da soja. Isso começou a chegar depois de 2007, é que a soja começou mesmo a firmar em Paragominas. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, nessa época era algo em torno de 40, 45 sacos de soja. Tá? Hoje, acredito eu que está passando dos 60. E o que eu quero te falar é o seguinte, por exemplo, para qualquer agricultor, né, se o potencial é 60, 65, se a região, aquela área tem potencial para isso, se você falar com o agricultor para ele poder ir lá e fazer um meia-boca e colher 50, porque a média que conversou era 40, para ele colher 50, ele vai meter os pés no C, ele não quer conversa, ele não quer saber isso. Você entendeu? Quando você vai para a pecuária, é o seguinte, a gente tem, né, potencial para 4, para 5, e as pessoas estão no 0,8. E aí, quando você vai falar que tem que ir para 4 ou para 5, não, tem que ser devagar, não pode ser assim, para 1,5 já é uma coisa, já é muito bom e tal. Então, esse já é o primeiro diferencial do agricultor para o pecuarista. Você entendeu? Então, o agricultor, ele quer, o máximo, ele quer estar trabalhando, desafiando, ele sempre é desafiado a produzir mais. Porque, como ele entende que 2 sacos por hectare, 3 sacos por hectare faz uma diferença no caixa dele, então ele já sabe disso. Então, ele procura, ele está sempre se desafiando para aumentar a produtividade. E o pecuarista não tem esse desafio, ele não se desafia nessa questão do aumento de produtividade. E aí, você pega, vou falar o seguinte, esse ano é um ano desafiador, a próxima safra, já sabendo desde já. Então, assim, quando a gente está conversando sobre pecuária, a primeira coisa que o pecuarista fala é: não, esse ano agora não vai dar para adubar, não tem jeito de adubar, não tá, ó, adubo, você viu como é que tá? Não tem jeito de adubar. Aí eu falo, mas e o agricultor? Como é que ele vai fazer? Né? O agricultor não tem jeito, ele sabe que a produtividade dele, o aumento de produtividade dele, está diretamente ligado à fertilidade. Se ele não melhorar a fertilidade, se ele não cuidar bem do solo, ele não vai. O pecuarista, às vezes, entende isso muito em cima, por exemplo, da suplementação. Ele dá um sal, aí ele acha que o sal do fulano, né, é melhor e que aquilo vai dar. Ele ainda tem um pouquinho de crença nisso. Mas no solo, ele não tem essa confiança. Então, hoje, todos eles se sentem confortáveis agora em não adubar. Por quê? Porque está caro demais. Então, já pronto, ali já bloqueou, ele já não vai usar. Então, assim, por quê? Porque ele não é desafiado a produzir. E o que eu acho na agricultura, que me empolga e eu vejo, é no sentido de que é o seguinte, está desafiador. Então, desafiador, você vai para a alta tecnologia, porque é a única maneira, aumentando a produtividade, é a única segurança que você tem de que você vai dar conta de pagar adubo ou de fazer coisa, se você produzir muito. Então, você faz aquilo. Já o pecuarista, se está desafiador, o que ele faz? É melhor não fazer nada. Tira o pé do acelerador. A gente na agricultura, Mauro, a gente muda de estratégia. Por exemplo, a gente sempre fez agricultura de precisão na nossa propriedade. Mas a gente fazia em 30% da área, porque para jogar calcário, a gente ia melhorando 30% por ano. Esse ano nós resolvemos fazer totalmente diferente. Nós vamos fazer agricultura de precisão em 100% da propriedade. Por quê? Porque nós estamos em ano de insumos altíssimos. Nunca chegou nesses patamares. E qual que é a estratégia? Vamos ver, nós contratamos o pessoal da JP para fazer grid de 2 hectares. A cada 2 hectares você vai aplicar de acordo com a necessidade daquele local. Se vai precisar de cloreto ou não, se vai precisar de fósforo ou não,
né? Então, a gente tem essa estratégia para a gente justamente continuar colhendo o que a gente vem colhendo, não diminuir o que a gente já, o que nós já estamos colhendo, mas a gente baratear e ter mais eficiência, porque antes, quando o cassela era barato, eu jogava 150 quilos para areia por hectare. Hoje eu não posso fazer mais isso. O meu insumo dobrou 4 vezes, ele subiu 500%. Então, vou usar a estratégia. Onde eu tenho cassela, eu não vou jogar. Onde eu preciso de 20 quilos, eu vou jogar 20 quilos. Onde eu preciso de 200 quilos, eu vou jogar 200 quilos. Só que eu não vou baixar a minha eficiência, entendeu? Isso que é o grande diferencial nosso, que a gente arruma estratégia, mas não quer baixar o nosso teto produtivo. E aquela pessoa que está acostumada a colher 50 sacos, 52, ela não vai ficar no mercado, Mauro, com os custos que nós temos hoje. Então, nós temos que ser eficientes, nós temos que ser profissionais e nós temos que arrumar estratégia, mediante ao cenário que nós estamos vivendo. E isso é muito legal, porque a gente se adapta muito ao mercado. Entendeu? Por exemplo, todo ano na agricultura é um ano diferente. Você nunca tem um cronograma 100%, apesar que você tem época de plantio, dessecação. Mas, por exemplo, a gente não tinha ferrugem na nossa região. Nós já estamos com área com ferrugem. Nós já vamos trabalhar no manejo do ano que vem com fungicida específico para ferrugem. Então, todo ano é um ano bem atípico no nosso negócio. Não é uma receita de bolo. É muito prático, mas não é uma receita de bolo. Você tem que estar sempre mudando a sua estratégia de acordo com o clima, de acordo com as variedades da região, de acordo com o custo dos insumos. Então, a gente tem que estar sempre alternando o tipo de estratégia a ser adotada dentro do nosso negócio. Mas nunca baixar a produção. Eu não posso chegar aqui, não, esse ano eu vou plantar sem adubo. Eu estou dando um tiro no pé. Em vez de eu produzir 60, 65, eu vou produzir 40. Sendo que meu custo hoje fixo de insumos está gerando em torno de 30 e 33 saca. Aí vem um custo mais de administrativo, vem um custo mais de maquinário e tal. Então, a conta não fecha o cara que está produzindo 50 sacos hoje. Não fecha, o cara que está ganhando não fecha. Então, você tem que arrumar estratégia, mas não baixar a tua produção, porque aí você está dando tiro no seu pé e você vai ter que arrancar dinheiro do bolso e você não vai ter fôlego para a próxima safra. Eu acho o seguinte, o custo é igual unha, né? Então você sempre tem que estar cortando, você sempre tem que estar avaliando. Agora também quando você corta demais, você corta quase o dedo, então não resolve o problema. Você tem que saber onde mexer, né, Mauro? Você tem que ter eficiência. Nos meus trabalhos, nas contas que eu faço, é o seguinte: cada ponto percentual que você aumenta em produtividade, você trabalha algo em torno entre 3 a 3,5 pontos percentuais na lucratividade. Então, você produzir 1% a mais, o seu lucro é de 3,5%, 3,6% a mais. Quando você diminui o teu custo em 1%, você melhora isso na lucratividade, algo em torno de 2%. Então, em outras palavras, se você diminuir o teu custo em 1%, mas se isso causar que a tua produtividade caia 1%, você perde dinheiro lá na frente. Né? Você não fez uma economia burra, uma economia boba. Né? Então, assim, uma das coisas que precisa de ter é a eficiência nessa redução de custo, que vem, no caso da agricultura, como esse ano são a questão do adubo, né? Está muito caro. Como que você faz essa redução? Nisso aí que você está fazendo, é de precisão. Então, você não vai, aonde precisa de 20, você só coloca 20, mas aonde tiver que ser 200, tem que ser 200, não tem condição. Né? Mas você, com essa questão da precisão, você tem um investimento, lógico que você tem um investimento, mas que isso te traz um retorno que é uma economia. Esse tipo de economia é uma economia inteligente que realmente te traduz em resultados. Eu acho que é isso que falta na pecuária, esse monitoramento, essa mensuração, né, de o que vai ser mais produtivo ou aonde você pode cortar. E outra coisa que eu acho que você falou, que te dá oportunidade para isso, é que você, queira ou não queira, você tem uma poupança
né, no teu solo, em cima de um melhoramento, né, com calagens, né, que você vem fazendo ao longo de vários anos. Então, se você tem um ano, né, com uma dificuldade muito grande, né, a relação de troca muito difícil, você pode ali sim dar uma economizada, porque você tem uma poupança ali para poder fazer. Mas como que você sabe se você tem essa poupança ou não? É medindo, é fazendo análise, é analisando, né? E isso é onde nós somos fracos na pecuária, porque a gente não tem essa mensuração. Eu Se queria eu não, ti- aqui Se eu não uma. tiver dados dentro do meu negócio, Mauro, eu não consigo tomar certas estratégias, nem de É, variedade, entendeu? Eu tenho que estar todo o tempo munido de dados. mas é por isso que na pecuária as pessoas não conseguem fazer isso aí, é porque não é mensurado, não é medido. Então, aí as pessoas não conseguem administrar, não conseguem ter eficiência, né, no quem as pessoas, quem tem mais dados de pecuária, eles têm o custo por cabeça. Então, aí eles chegam, um custo por cabeça, custa 60, 70, 100 reais por cabeça mês. Né? Isso aí, 100 reais pode ser um custo muito alto, mas pode ser um custo muito barato, os mesmos 100 reais. O que acontece? Qual que é o ganho de peso que você está tendo? O que você está produzindo? Então, vamos falar, quem tem custo de 100 reais, né, mas está produzindo 330 gramas, ele não está fazendo nada. Né? Então, 100 reais vai dar algo em torno de 3 reais e 30, né? Um boi de 10 reais custa as 330 gramas, então ele não está fazendo nada. Agora, quem tem o custo de 100 reais ganhando 650 gramas, ele está ganhando muito dinheiro, porque ele está trabalhando, o custo dele está sendo algo em torno aí de 50% do custo de produção. Então, ele está ganhando muito dinheiro. Então, não é só avaliar o custo por cabeça, mas você tem que saber o que aquela cabeça está produzindo para você saber se o negócio é bom ou não. Mas o Felipe Sampaio Dias, vamos pelo menos ler um aqui, o Priori, que eu sou meio cego. Aí ele fala que, na minha opinião, o investimento da pecuária é alta para grande produção, e a colheita e retorno é mais longo que a agricultura. Uma das resistências é fazer uma pecuária produtiva imediata. Eu acho a pecuária também, né? As pessoas falam muito no ciclo longo. O ciclo é longo dependendo do que ele quer fazer. Talvez, por exemplo, quem quer fazer o ciclo completo, né? Então essa pessoa tem o ciclo fica mais longo um pouco. Mas quem faz recria e engorda é só colocar eficiência. Se o cara comprar um bezerro de 230 quilos, se ele quer matar ele num ano, para poder fazer, é só ele colocar ele para ganhar 822 gramas por dia. Ele vai matar, vai fazer 300 quilos num ano. Então, ele mata com 530. É a mesma coisa da agricultura, é uma safra. Então, você Estratégia, né? É mudar a estratégia. Então, não é muito não é muito longo prazo para quem fica, para quem é mole. Né? Então, para quem vai devagar, então hoje a gente não pode pular etapas, mas a gente tem que acelerar as fases. Né? Então, assim, uma das maneiras que você tem, pelo menos na pecuária de recria e engorda, né? Uma maneira que a gente tem é aumentar o ganho de peso, é botar os animais para poder ganhar mais peso. Quanto mais peso ganha, mais velocidade você dá. Né? Então, o ganho de peso ele dá velocidade. A taxa de lotação ela dá volume. Então, essas duas juntos, que são os dois indicadores que a gente tem que mais preocupar na pecuária, é isso, é taxa de lotação e ganho de peso, para quem tem recria e engorda. Para quem tem cria, aí você tem outros indicadores, como taxa de prenhez, né? Você tem você começar a trabalhar essas novilhas mais cedo, né? Emprenhar mais cedo, que é aquilo que o trabalho que o Felipe faz, com precoce, porque aí ele acelera o processo, né? Ele consegue colocar isso mais rápido.
Mas o que a gente vê, então, Priori, eu acho o seguinte, para a gente já resumindo aqui, é que nós vamos depender um do outro. Você vai ter que continuar, eu tenho que continuar dependendo de você, tá certo? E então nós vamos ter que fazer. Eu acho que o casamento ele é fundamental. Eu acho que ele é o sucesso tá nas duas atividades juntas. Outra coisa que continuo achando, conversando com você, isso vai me deixando até mais uma opinião mais consistente de que a gente pode fazer na mesma coordenada geográfica, mas também pode fazer na mesma fazenda. Então, elas ajudam, não precisa ser, para eu ter um pé de capim, eu tenho que ter um pé de milho. Então, a gente pode usar isso para reforma, mas a gente pode ter isso na mesma fazenda, áreas que são de agricultura e áreas que são de pecuárias definidas. Então, eu acho que isso está muito. A gente vai ter que continuar trabalhando junto. Agora, uma das coisas que eu queria falar, assim, na pecuária, para ela ter o mesmo nível tecnológico ou também o mesmo nível de rentabilidade da agricultura, com certeza ela é uma atividade de muito menos risco. A pecuária praticamente não tem risco. Porém, ela é muito cara, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, hoje, se a gente for falar num custo hoje de soja por hectare, qual que é o custo que a gente vai ter hoje para poder fazer um hectare de soja, Priori? Só insumos, Mauro? Só a parte de insumos? Você produzir mesmo lá entre o insumo, um trabalho normal, mas assim o custo de produção. O custo hoje de insumos, Mauro, está variando entre 5.500 a 6.000, depende do manejo, por hectare. Só insumos, adubo, semente e químicos. Pois, 5.500 a 6.000, depende do manejo. pois é. E depois eu quero completar o que tu falou há pouco, mas fala do teu custo hoje. O que Não, seria? Cerca, capim, sal, o animal. na verdade, o que eu quero te falar é o seguinte: só o teu custo de 5.500, se eu trabalhar com 5 cabeças, a média hoje, né, para quando a fazenda de recria e engorda, é algo em torno aí de R$ 3.300 uma cabeça, que vai dar algo em torno aí de perto de 11,330 quilos, mais ou menos. Estamos colocando só R$ 10. 3 vezes o valor que você presa, só o valor que eu preciso para o gado. Tá certo? Então, E se a gente esse custo meu aqui, Mauro, hein? esse custo meu aqui eu pago com a produção. Eu não preciso arrancar dinheiro do bolso e pagar. Eu vou Pois produzir para pagar ele. É diferente do teu, entendeu? essa é a vantagem, né? O modelo de financiamento da pecuária, a gente tem que mudar esse modelo de financiamento, né? Porque o que acontece? A agricultura ela consegue ser bancada, ser financiada, né? Pelo A-Trading. Você tem os bancos públicos, né? E também bancos privados que financiam, mas você também tem as trading, você consegue fazer esse financiamento. Na pecuária, você não consegue ter. A gente tem financiamento, né, do BASA, mas o que acontece? O financiamento da agricultura ele tem uma eficiência muito grande em colocar o produtor para produzir muito, porque já entenderam, é um negócio que é claro, muito nítido na pecuária, na agricultura, é que a produtividade é ela que paga a conta. Então, o que acontece? O maior avalista do Priori é a assistência técnica. Entendeu? Então, quando quem está te emprestando dinheiro, o maior aval dele é a assistência técnica, porque se a assistência técnica for boa, for de ponta e colocar você para produzir, acabou, não tem problema. O cara recebe o dinheiro sem problema nenhum. Então, na pecuária, esse financiamento não é focado em produtividade, ele não tem essa ligação. Então, nós precisamos de mudar também esse modelo, né, do financiamento.
A gente tem, por exemplo, na agricultura, você tem a trading que vai lá e te financia. Na pecuária, a gente tem um modelo de financiamento que é de próprio pecuarista, que é o boi de sociedade. Mas ele é muito ruim para quem pega. Né? Para quem pega o animal, ele não consegue pagar, ele não consegue pagar os custos disso aí. Essa sociedade ele acaba sendo um negócio muito que normalmente é algo em torno aí de 40%, 60%, então quem pega só tem 60%. E hoje é muito difícil você trabalhar com custo de 60%. Geralmente o custo é maior. Então é complicado por causa disso. Hoje, para financiar a lavoura é muito fácil, você consegue financiar com muita facilidade, né? Então, isso é um ponto muito positivo que a gente vê dentro do nosso negócio da agricultura. Já a pecuária, vocês têm essa dificuldade, o capital imobilizado é muito maior e tem que ser à vista. Muitas vezes, para pegar dinheiro em algum banco que tem uma taxa atrativa, é a maior burocracia do mundo. Mais um ponto que eu queria apontar, que você falou anteriormente, e depois, se você quiser abrir para pergunta, que já está batendo uma hora, Mauro. E a gente tem um projeto aqui, acho que eu já até te falei esse ano, de realmente integrar esses dois times, os dois times de campeão. Porque quando você pega um modelo de pecuária bem tocado e leva para uma agricultura, o cara vai ter eficiência naquela área que ele vai intensificar com o pecuário. E quando você pega e leva um time de pecuarista, que às vezes tem uma cabeça, um tabu de que não tem como botar aquilo dentro do negócio dele e levar esse cara no agricultor e ver o tanto que é fácil, você implantar uma lavoura, você fazer uma roça. Então a gente tem que unir esses dois times, Mauro, e acho que eu já te comentei, não sei se você lembra, que a gente tem esse projeto, essa vontade de pegar um time de agricultores, vamos levar lá para Marupiara, vamos ver como é que é o modelo de produção da Marupiara do Mauro Lúcio, como é que ele toca o negócio dele, para a gente trazer esse conhecimento para dentro do nosso negócio. E a mesma coisa, você pegar esse time de pecuarista que não tem essa vivência do dia a dia, desse tabu, dessa falta de conhecimento, e levar para dentro do nosso negócio, lá na agricultura, ver como é que a gente toca o negócio, para realmente cada dia mais, a gente se afunilar num propósito comum, que é produzir o grão por hectare ou a arroba por hectare, e a maximização dos dois. Então, esse é um projeto muito legal que a gente tem que dar o pontapé inicial para a gente integrar esses dois times, para a gente agregar conhecimento e construir uma interação entre esses dois grupos que existem, que pode trabalhar muito bem alinhado, entendeu, Mauro? Não, eu acho fantástico essa tua ideia, você entendeu, Priori? Eu estou à disposição. Eu acho que o que a gente precisa muito de estar fazendo é essa troca, né, de experiência, essa troca de trabalhos entre a agricultura. Aí é uma integração ou uma interação, né, entre a agricultura e a pecuária. E eu acho que a gente tem muito que aprender uma atividade com a outra. Eu acho que a atividade de agricultura, ela cresceu muito e ela profissionalizou e ela tecnificou demais e eu acho que ela tem muito para agregar na pecuária. Então, eu tô à disposição. E até nós vamos conversar mais vezes, eu acho que o ideal é a gente parar por aqui, mas tem uma professora que ela tem uma consultoria e ela trabalha muito na região ali de Castanhal, e ela até colocou, né, sobre Viseu, Castanhal e tal, sobre a questão de solo, né? Ela está bastante preocupada, mas solo hoje é essa questão de análise, de trabalhar, e a agricultura, né? A agricultura ela me chamou a atenção nesse quesito em duas coisas. Quem é de Paragominas, né, como eu sou desde a década de 70, mas principalmente vivi muito nas décadas de 80 e 90,
a gente sabia que essas áreas de chapadas ninguém queria por preço nenhum, né? Então, as áreas de chapada em Paragominas, quem abria na época se chamavam de louco, né? E veio a agricultura, então pegou essas áreas que as pessoas falavam que eram as piores áreas, e hoje elas são as melhores áreas, as que mais produzem, as mais valorizadas, né? Então, assim, isso para mim foi uma quebra de paradigma, né? Que foi um negócio de louco. Aí começou que quem abriu as áreas de chapada era visionário, né? Uhum. Trouxe essa coisa. E aí, não só nisso, depois você citou a questão de Tailândia. E eu realmente me enganei muito, porque eu achei que Tailândia seria uma coisa extremamente complicada, né, pela baixa, não tem altitude, a fertilidade até um pouco, acho que um pouco pior do que Paragominas. Bom, e Tailândia está dando um show de produtividade, né? Então está mostrando aí que não tem, quando se trabalha certo, quando se faz certo e quando se preocupa, né, com o solo, em melhorar a fertilidade do solo, aí você não tem, diminui demais o desafio. Então, regiões como Viseu, que era no passado, né, regiões assim desacreditadas, a gente sabe, tem certeza que essas regiões conseguem ter um potencial muito grande para poder produzir, desde que você melhore a fertilidade. Então, professora, fica aí convite nosso e você pode até participar dessa caminhada do Priori aí, quando a gente estiver fazendo essa interação, né? Interagindo entre agricultores e pecuaristas. E aí eu estou à sua disposição, Priori. Você E, pode contar comigo e quero, desde já, te parabenizar por essa ideia. Realmente é uma coisa, você sempre está à frente do tempo, sempre querendo pegar e fazer coisas diferentes. Parabéns, eu estou à sua disposição. Mauro, eu tô aqui à disposição, que você precisar, que você pode marcar mais vezes. Para mim é um grande prazer trocar ideia contigo e aprender, porque você sabe que seu conhecimento parece que nunca acaba, você tem uma bagagem enorme aí e realmente a gente roda, eu rodo bastante. Um dia desse eu vi um pessoal plantando em Capitão Poço, a região de fruticultura está plantando lá milho e plantando soja. Então não existe. Existe áreas com desafio e investimento diferente, mas você dá para produzir em todo lugar. Tecnologia tem, você só precisa ter competência e força de vontade. E esse projeto aí, que eu quero que você faça parte, o Filipão, o Vaguinho, vai ser muito legal, Mauro, a gente interagir esses dois grupos. Já Vamos aperfeiçoar isso aí, vamos trocar ideia, porque vai ser muito bacana essa troca de ideias e conhecimentos. E eu fico sempre à disposição, Mauro. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? Se precisar, eu, você eu, mesmo. eu tenho duas coisas para te falar. Uma é agradecer muito e o seu tempo, né, as suas palavras, as suas ideias, os seus depoimentos. E assim, eu acho que com isso nós levamos esperança e levamos conhecimentos e alguns códigos para várias pessoas, né? Então, acho que tem muita gente aqui agradecendo e parabenizando as suas opiniões, a sua fala. Então, eu queria te agradecer muito a oportunidade, né, de você ter compartilhado desse conhecimento aqui comigo, conosco, né, com todos nós estamos participando. Muito obrigado. E eu não poderia deixar de agradecer, porque senão eu vou ser multado pelo nosso amigo Preto Rates, lá do sindicato, lá, porque ele já hoje, desde cedo, está me mandando foto de um trator case, que só vai ter prova, só tem pista, porque o Priori deu o trator da case, e não sei o quê, e está desde cedo mostrando esse trator. E aí eu falei, não, Preto, pode deixar. Então, se eu não falasse sobre isso, eu tenho certeza que ele já mandou um bocado de recado aqui para mim. Ele manda pelo WhatsApp, ele manda ele telefona, ele faz de tudo. Então, Não.
Agradecimento lá do Preto por você ter mandado. Já já nós vamos plantar soja naquela pista dele lá. Para Mas nós é um prazer, Maurão, e contem sempre conosco aqui. Nós estamos sempre, o que for para agregar, a gente está sempre pronto. Isso pode ter certeza. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. Deus abençoe aí cada dia mais a Marupiara, você, a sua família. Obrigadão por tudo aí, tá, Maurão? Tamo amém. junto. Amém. Abençoe a todos nós. Muito obrigado, viu, Priori? E eu acho que vai ficar um gosto aí de quero mais. Depois as pessoas mandam pergunta e nós fazemos, vamos fazer uma outra rodada, tá? Vamos. Muito, Fechado. muito obrigado, tá? Um Obrigado, abraço. boa noite. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Doutor Hermínio, eu vou gravar a live aqui agora, então, já que você pediu, eu vou colocar para gravar e já vou subir ela aqui. Um abraço, Priori, obrigado, viu? Um abraço, Deus abençoe, Mauro. Tchau, É, tchau. fique com Deus. Tchau, amém. Tchau, tchau.